Olá, tudo bem com você? Muito prazer, eu sou o Ivan Lima e você pode me encontrar aqui no canal da Fatos Desconhecidos todos os dias. Para receber as notificações dos nossos vídeos, ative o sininho e, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Isso nos incentiva a trazer conteúdos cada vez mais legais para você. Dias depois dos japoneses terem bombardeado Pearl Harbor, a Alemanha nazista de Adolf Hitler declarou guerra aos Estados Unidos. Até aquele momento, Hitler parecia imparável e, junto aos seus camaradas do eixo, só tiveram sucesso em suas tentativas de conquistas. Na época, os Estados Unidos eram neutros no conflito europeu. Porém, o bombardeio de Pearl Harbor surpreendeu até a Alemanha. Hitler tinha um acordo com o Japão, de modo que a Alemanha entraria em uma guerra contra os Estados Unidos. Só que o acordo era o seguinte: a Alemanha ajudaria o Japão se o país fosse atacado, mas não se o Japão fosse o agressor. O ministro das Relações Exteriores alemão temia que a entrada dos Estados Unidos na guerra iria sobrecarregar o esforço do exército alemão até ali. Mas, infelizmente, quem comandava era Hitler, e ele pensava muito diferente disso. Para o ditador nazista, os Estados Unidos logo venceriam o Japão e declararia guerra à Alemanha. A Marinha norte-americana já havia atacado submarinos alemães e Hitler desprezava o então presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, por causa das inúmeras críticas aos ideais nazistas. Além disso, Hitler achava que o Japão era muito mais forte do que realmente era e que, se derrotasse os Estados Unidos naquela empreitada, os japoneses ficariam livres dos norte-americanos e ajudariam a Alemanha a derrotar a Rússia. À medida que os exércitos alemães haviam conquistado faixas significativas da Rússia soviética, marchando firmemente em direção a Moscou, Hitler certamente tinha mais confiança em suas chances de vitória do que em qualquer outro momento da guerra. Enquanto isso, o Japão invadia várias terras britânicas, holandesas e norte-americanas no Pacífico. Com isso, os navios dos Estados Unidos começaram a enfrentar a devastação dos ataques kamikaze. Apesar dos ataques causarem danos significativos, os países do eixo estavam longe de conseguirem derrotar os Estados Unidos. Eles jamais conseguiriam derrotá-los por dois motivos. Primeiro, a distância entre os países. Segundo, o tamanho da marinha norte-americana. Na verdade, a Alemanha já tinha tentado invadir os Estados Unidos, mas falhou miseravelmente. Antes da Primeira Guerra Mundial, o Kaiser Guilherme II da Alemanha previu que um dia, em um futuro não muito distante, a Alemanha e os Estados Unidos entrariam em conflito. Em 1889, a previsão finalmente se consolidou. As duas superpotências entraram em conflito pelo controle das Ilhas Samoa. À medida que a Alemanha pressionava para aumentar seu império no Extremo Oriente e no Pacífico, frequentemente se esbarrava com o expansionismo americano. Além disso, o monarca alemão alimentava um ódio tremendo pelos Estados Unidos, sua democracia e seu sistema capitalista, que ele considerava corrupto e decadente. Assim, em 1903, o Kaiser elaborou um plano para invadir e conquistar a América, conhecido como Plano Operacional 3. O esquema planejava o bombardeio de Boston e Nova York por uma frota de 60 navios de guerra, seguido por uma invasão total da costa leste usando 100 mil soldados alemães. O Kaiser suspeitava que um golpe rápido nesses dois grandes portos marítimos, juntamente com a apreensão do capital financeiro dos Estados Unidos, paralisaria o povo americano e renderia a capital. O plano nunca saiu da teoria e, em 1907,
Com o crescimento constante da Marinha dos Estados Unidos, o esquema foi descartado. O mesmo problema enfrentado pelo Kaiser do crescimento da Marinha dos Estados Unidos também se tornou um obstáculo nos planos de Hitler. Afinal, como ele venceria a distância e a Marinha extremamente poderosa? Bom, Hitler era um homem cruel, perverso e que cometeu verdadeiras atrocidades. Mas uma coisa a gente não pode negar: ele era extremamente corajoso e ousado. Para superar os obstáculos, anos antes da Alemanha declarar guerra aos Estados Unidos, Hitler investiu na Marinha Alemã e começou a trabalhar em um bombardeiro de longo alcance, o notório Amerika Bomber, um avião que seria capaz de voar para Nova York e voltar sem reabastecimento. Embora o bombardeiro tenha se mostrado difícil de sair do papel, Hitler tentou construí-lo logo após a derrota da França. Além disso, começou a acumular bases aéreas e marítimas na costa atlântica para facilitar os ataques aos Estados Unidos. O ditador alemão estava explorando a possibilidade de usar pistas de pouso de propriedade portuguesa na região de Açores, que colocariam os bombardeiros alemães mais próximos de Nova York e Washington. Ele até elaborou uma lista dos principais alvos industriais, especialmente cidades envolvidas na fabricação de aeronaves e outros suprimentos para a guerra. Embora fosse claro que qualquer ataque aéreo contra os Estados Unidos não forçaria Washington a fazer um acordo de paz, alguns ataques pingados poderiam ser úteis. Berlim esperava que a ameaça de bombardeios obrigasse os Estados Unidos a manter a defensiva em suas terras e não na Europa. Acontece que a Alemanha nunca teria a oportunidade de se sair bem nesses projetos. Embora alguns protótipos do Amerika Bomber fossem construídos, a ideia de produzir uma frota dessas aeronaves intercontinentais era simplesmente muito cara. As coisas ficaram ainda piores quando Portugal cedeu à pressão britânica e entregou suas pistas nos Açores para os aliados em 1943. Curiosamente, o Japão tinha um plano semelhante para produzir bombardeiros de longo alcance que pudessem chegar aos estados de Washington, Oregon e Califórnia, a partir das ilhas japonesas no Pacífico. Conhecido como Projeto Z, o esquema nunca avançou além das fases iniciais e acabou sendo considerado muito caro e, consequentemente, descartado. Em outra ocasião, os alemães bolaram um plano que foi chamado de Operação Pastorius. Dessa vez, submarinos alemães colocaram 2 equipes de infiltrados em Nova York e na Flórida para sabotar as indústrias relacionadas à defesa nos Estados Unidos. Eles destruiriam vários alvos escolhidos cuidadosamente pelos nazistas para impedir a produção em tempo de guerra, mas também para instilar caos e medo na população americana. Todos os sabotadores escolhidos pelos nazistas nasceram na Alemanha, viveram nos Estados Unidos e depois voltaram para sua terra natal. Porém, antes que eles pudessem colocar o plano em ação, um dos sabotadores traiu o ditador nazista e contou todos os detalhes do plano para o FBI. Todos os sabotadores que já haviam entrado nos Estados Unidos foram presos. Em uma decisão unânime e altamente debatida, o Supremo Tribunal decidiu que os detidos não tinham direito a um julgamento por júri e os alemães foram condenados por um tribunal militar. 6 deles foram executados, enquanto os outros cumpriram alguns anos de prisão antes de serem deportados para a Alemanha. Apesar da segurança de que os Estados Unidos dificilmente seriam invadidos pelos nazistas, a população norte-americana estava apavorada. Em março de 1942, a revista Life
publicou uma série de mapas que delineavam as várias maneiras pelas quais o inimigo poderia um dia entrar. Os mapas ilustravam uma série de cenários de invasão, incluindo um ataque alemão na América do Sul, Caribe e depois no sul dos Estados Unidos, através do Golfo do México. Ao todo, a Life imaginou 6 cenários. No plano 1, foi detalhado uma invasão germano-japonesa, com cada nação atacando um lado da costa americana. No plano 2, os japoneses invadiriam a costa oeste da América via Pearl Harbor e depois a Califórnia. O terceiro plano dizia que os japoneses iriam invadir a América do Norte através do Canal do Panamá, depois avançando pelo México até a costa oeste dos Estados Unidos. No plano 4, havia a força naval combinada das potências do eixo, tomando o Atlântico e levando a uma eventual invasão dos Estados Unidos através do rio Mississippi. O plano 5 tinha as potências do eixo invadindo os Estados Unidos através de Norfolk, na Virgínia. E o plano 6 envolvia os nazistas invadindo os Estados Unidos através do Canadá. O que a população norte-americana não sabia era que nem a Alemanha e nem o Japão tinham a capacidade de projetar força em tal escala. Mas, na época, esses cenários pareciam totalmente possíveis para a população. Embora documentos nazistas detalhando planos para um holocausto norte-americano tenham vindo décadas após o fim da guerra, não está claro até que ponto a Alemanha estava realmente planejando uma invasão aos Estados Unidos. Se Hitler estava interessado em fazer parceria com os japoneses para conquistar a América ou não. Ainda assim, todos os cenários propostos certamente iriam fracassar. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!